Mais um cafezinho com a Dai começando e hoje o assunto é do interesse para as pessoas que estão pensando em abrir um negócio ou até mesmo que já tenha um negócio. O nosso convidado é o Dr. Fábio, que vai falar um pouquinho sobre o MEI, o Limitada e o SA. Qual seria o melhor tipo societário para você abrir a sua empresa e também proteger o seu patrimônio? Doutor Fábio, quanto tempo! Alice, quanto tempo! Tudo bem com você? Boa tarde, obrigada, Boa tarde. por vir aqui mais uma vez esclarecer dúvidas da população em geral, porque acho que esse assunto de negócio, para nós que somos empreendedores, tem muita gente querendo empreender e às vezes fica sem algumas informações que são básicas e necessárias na hora de abrir o próprio negócio. Sim. Então, primeiramente, obrigado pela oportunidade. Estamos aqui novamente para passar informações relevantes de caráter público, informativo para a população. E assim, o MEI é um tipo societário, é um microempreendedor individual. As pessoas ouvem muito falar também da limitada, que tem um porte maior, e a SA, um porte maior ainda, de acordo com o faturamento anual, Alice, entre 10 empresas, 7 são MEI. Realmente, o brasileiro tem um espírito empreendedor, Sim. E ele também se aventura também, mas assim, a proteção não é só ter um CNPJ, Às vezes as pessoas fazem confusão patrimonial, pega o dinheiro da empresa e vai pagar as férias. Uso pessoal, né? E assim, é importante para continuar essa proteção e essa diferença entre o que é capital, o dinheiro da empresa e o que é o dinheiro pessoal do sócio, manter essa diferença de caixa, tá? Porque assim, no caso da empresa limitada, ela é justamente, esse é o apelido dela, porque na verdade é uma empresa por cotas de responsabilidade limitada. Você tem vários sócios que querem exercer uma atividade empresarial. Então vamos iniciar? Vamos. Você dá 30 mil, eu dou 50, O outro terceiro sócio pode dar até um imóvel, que vai ser a sede da empresa. Então cada um, ele já no ato de constituição daquela empresa, ele já delimita qual é a responsabilidade, qual é o capital que ele está investindo. E a empresa limitada, ela, se tiver algum problema de falência ou uma dívida muito alta que seja superior ao dinheiro que a empresa tenha no banco, você vai estar limitado, o sócio vai estar limitado àquela cota social, que é aquele valor. Um entrou com 30 mil, o outro com 50 mil, outro imóvel. Mais do que isso, o sócio não vai responder pessoalmente com seus bens pessoais para arcar com uma dívida da sociedade. Esse é o ideal, é o cenário ideal de proteção do patrimônio do sócio. O MEI não dá essa proteção. O sócio, o microempreendedor, ele responde ilimitadamente com os seus bens pessoais,
E então não adianta ele falar assim, olha, isso aqui é só o capital, o caixa da minha empresa. Se tiver uma dívida da empresa, originada da empresa, ele pode responder também com o caixa do CPF dele, tá? Então, assim, é importante MEI? Claro que é, da formalização, ela vai dar faturamento até 81 mil por ano, né? Então, assim, dentro dessa faixa de faturamento anual, você pode escolher esse tipo societário. E é claro que no começo, todo mundo começa investindo menos, né? Uhum. E aí os negócios vão aumentando, os horizontes vão melhorando, e aí vai ampliando o mercado, parcerias, né? Então, sim, é importante o MEI, mesmo que tenha essa responsabilidade ilimitada do sócio, do empreendedor, ele é importante. Vai dar o CNPJ, vai emitir nota fiscal, tendo o CNPJ com mais idade, né? Vai conseguir também acesso a créditos bancários, né? E o que também é muito relevante são benefícios previdenciários. Auxílio acidente, você vai poder ser, você é MEI, você tem uma invalidez, você sofreu um acidente na sua viagem e ficou inválido, né? Você pode pedir aposentadoria por invalidez, né? Porque assim, aqui nós temos um sistema previdenciário que protege muito o empregado, né? Então, o empregado que é muito protegido, o patrão ele é obrigado a fazer recolhimentos previdenciários, né? E todo mundo quer ser empregado porque sabe que está protegido, né? Um auxílio acidente, se eu tiver um acidente, mas o MEI também ele consegue ter acesso a benefícios previdenciários, como auxílio acidente, Licença maternidade, licença né? maternidade também, né? E então isso também é uma tranquilidade para o empreendedor, né? Ele vai se beneficiar de todo o sistema previdenciário, né, do INSS, todos os benefícios, a maioria dos benefícios, para poder tocar tranquilo o seu negócio. Mas a responsabilidade patrimonial não é limitada ao quanto de dinheiro a pessoa injetou no negócio, tá? Então, o MEI tem responsabilidade ilimitada e pode ter o dinheiro do CPF ser penhorado por alguma dívida da sociedade, né? Então, mas assim, 70% entre de 10 de 70% dos tipos societários, né? É a que mais tem, porque o Brasil teve muita crise, né? Muitas demissões. Então o pessoal pega a verba rescisória, inicia um novo negócio, vai empreender. E é muito importante aqui que a gente, nesse espaço, para a gente orientar e estimular seu público, né? As mulheres empreendedoras, a avançarem não só com coragem, mas com informação, né? E terem mais progresso nas suas atividades, né? Sobre o SA. A SA, então assim, você é MEI, você tem um faturamento até 81 mil ano. Aí você avança para um tipo societário que aí você convida sócios, outras empreendedoras para a mesma atividade e delimita a sua cota social, né, que é o dinheiro que você vai investir na empresa, né, e com isso você consegue investir mais na empresa, em um produto melhor, fabricar mais, né, e aí você tem a SA. A SA é sociedade por ações, né,
sociedade anônima, ela é você pode ver que todas as instituições financeiras são SA, né? A SA é uma empresa que ela já tem que ter uma estrutura maior, ela tem que ter conselho de administração, que são aqueles conselheiros que são também investidores e vão orientar o diretor-presidente na tomada de decisão. Vamos comprar insumos do outro fornecedor, porque esse está caro? Sim ou não? Vamos ampliar ou não, né? Então, assim, tem um conselho de administração, tem um diretor-presidente com poderes de gestão, né? E tem o conselho fiscal. Os conselhos fiscais, eles vão analisar todo o balanço financeiro da empresa. Então, assim, é uma estrutura bem maior, né? E quando você tem uma sociedade anônima que ela está dando certo e ela precisa fazer um plano de expansão, existe a possibilidade também de ela divulgar e abrir ao público, possibilitar que público, qualquer investidor adquira ações. Aí ela torna-se de companhia aberta. Tem vários requisitos, né, para abrir, chama-se IPO, né, a sigla em inglês. Você vai abrir o capital da empresa para possibilitar que qualquer investidor compre ações da sua empresa. E isso aí é regulado uma autarquia chamada CVM, né, a sigla CVM, Comissão de Valores Mobiliários, que ela tem poder de fiscalizar as SA, de punir. Tem várias resoluções normativas, né, que vão dizer como vai ser a transparência de todo esse balanço financeiro, né, da SA. Então já é uma estrutura bem maior, porque você amplia os horizontes, os mercados até para o exterior. Então é bem interessante você perceber que existe toda uma estrutura que vai propiciar um crescimento, inclusive internacional, né? Pegar mercados na Europa, em outros países. Hoje temos a globalização, o Porto de Santos aí trazendo e levando mercadorias, containers, né? E então o céu é o limite, Alicia. A gente tendo planejamento estratégico, conhecimento, indo atrás de conhecimento, a gente consegue crescer bastante. Deixa eu só tirar uma dúvida. O MEI, para ser MEI, você tem um limite de faturamento, né? Então, bateu naquele limite de faturamento, obrigatoriamente eu não posso mais ser MEI, eu preciso mudar. Nesse caso, eu bati o meu limite de faturamento, mas eu não quero ter um sócio, né? No caso, o SA seria quando você cresceu a sua empresa e você inclui sócios, né? Aí passa a ser SA, obrigatoriamente. Não, aí você passa, a próxima etapa do MEI seria a limitada, a sociedade limitada. Só se tiver sócios ou independente? Aí é questão do faturamento, né? Entendi. Acima de R$81 mil por ano, você percebeu que está crescendo e atingiu esse faturamento, aí você passa para a limitada. A limitada foi criado também um novo tipo societário, que é a possibilidade da limitada ser unipessoal, né? Por um prazo específico, e aí depois se alterou isso, mas acaba sendo um crescimento, né, dentro do tipo societário limitado, em que você pode ficar com um único só, unipessoal. Unipessoal. Né? A tendência, na medida que você tem um aumento de faturamento, você tem um produto bom, um serviço bom, a tendência é que você queira um sócio investidor, né, para poder crescer, para poder reinvestir, ampliar o mercado, né? E aí a tendência é que você traga para o seu quadro societário mais sócios investidores com capital para investir na sociedade e para ser feita a distribuição dos lucros, né, entre os sócios. Então, essa é a tendência e a
o escalonamento dos tipos societários, né? O MEI, a sociedade limitada, né? E depois, com estrutura maior, na SA, que pode ser companhia fechada e companhia aberta quando você leva as ações para comercialização na Bolsa de Valores. Tá? E então, essa estrutura societária, ela é importante porque é a formalização do negócio, né? E hoje em dia também com essa reforma tributária, o Estado está ávido por aumentar a arrecadação, né? E o controle dos negócios do microempreendedor também, né? Mas faz parte, né? A gente tem que evoluir, crescer e o Estado ele quer também aumentar o sistema de controle da arrecadação. Então, no Simples Nacional, que o MEI acaba recolhendo, né? Ele recolhe 5% sobre o salário mínimo e não sobre o faturamento. E então te dá muita liberdade para você constituir seu preço, né? Então você não tem uma alíquota, né, um valor de tributo sobre o seu faturamento. Então você pode, sem medo de crescer, você pode atuar no MEI, né? Só que tem que acompanhar o faturamento anual. Se passar mais de 20% sobre 81 mil, você pode ter o fisco pedindo para você fazer recolhimento, uma multa, né, sobre o que excedeu 81 mil e com efeitos retroativos, né, desde quando você ultrapassou. Então passei 81 mil, que bom, mas o ano que vem eu não sei se talvez eu não passe. Mas se já passou, aí já pode estar sujeito a uma multa, porque você já teria que mudar o tipo societário, né? Ainda corre esse risco Sair do também, MEI. né? Você mudar e no outro mês não bater aquele, né, aquele valor. Por isso, Alice, que é importante não haver confusão patrimonial, para você saber quanto que minha empresa faturou. Não sei, porque colocou tudo num bolo comum, né? Aí fica difícil a diferenciação. Porque você colocou no CNPJ, na conta bancária, CNPJ da empresa, você colocou alguns rendimentos que você recebeu de outras atividades que não da empresa, você acaba criando uma exposição, né, com o fisco, né? Mas foi uma bela criação, né, do Simples Nacional e do MEI para justamente desburocratizar essa formalização, né, sair da informalidade. Sim, sim. Eu gostaria que o senhor falasse, juridicamente falando, né, sobre a importância de se ter um CNPJ. Juridicamente, o CNPJ ele vai propiciar maior profissionalismo da sua atividade empresarial, né, ou mercantil. Às vezes tem artesãos, né, que fazem contratos com lojas de shopping, né? Então você tem aí a loja de shopping, ela quer que o fornecedor dela seja uma empresa com CNPJ, né? A credibilidade cresce, Da né? credibilidade, e essa credibilidade gera ampliar mais mercado, você vende para outros lojistas e você consegue, com esse faturamento também, e com esse CNPJ, você vai conseguir linhas de crédito bancário. Então você chega e fala pro gerente, eu quero falar com o gerente pessoa jurídica. Bonito, né? Eu quero falar com o gerente pessoa jurídica. E aí você demonstra seu faturamento e fala, eu gostaria de um empréstimo para comprar insumos, né? Que eu percebi que tem um fornecedor que está fazendo um bom preço, mas precisa ter um valor mínimo de insumos para poder comprar. Eu queria comprar e estocar esses insumos, né? Que insumos são a matéria-prima, né?
Então, cria maior aceitação para você ter mais clientes comprando o seu produto e também, principalmente, o B2B, né? O business to business, outras lojas, né? Imagina você ser fornecedor, artesã de uma loja, de um shopping que já tem uma marca que vai colocar no seu produto. Então, ela é um reconhecimento da qualidade do seu produto, né? Doutor, é assim, o Brasil é um dos países que tem mais empreendedores, né? Sim. Inclusive, sempre aparece em noticiários essa parte da negativação, vamos dizer assim, negativar o CNPJ. Então, assim, muitas vezes, por motivos, às vezes até desistem do negócio no meio do caminho, e aí cria aquela dívida imensa, né? Porque deixa de pagar. Existe o cancelamento do CNPJ, no caso do empreendedor que desistiu do negócio, essa dívida fica correndo. Como que é feito esse processo? O CNPJ, em algum momento, se o empresário achar que teve poucos lucros, o passivo fiscal, que são os tributos não pagos, né? Ficou grande, ele não conseguiu fazer um refinanciamento, né? Às vezes, ele joga a toalha. E aí o que acontece, o certo seria fazer a baixa, né? Você registrar que está fechando essa empresa e para fechar a empresa precisa recolher todos os tributos não pagos. Então, às vezes o pessoal não faz esse fechamento regular da empresa, aí fica lá no sistema o fechamento regular, ou seja, você vai no endereço comercial da empresa, não existe mais a empresa, Sim. né? E aí o que que a fazenda faz, né? A fazenda seria a fazenda pública estadual, municipal. Ela vai iniciar com uma ação de execução fiscal desses tributos não pagos dessa empresa. E aí que pode haver uma penhora em conta bancária do CPF, Aí porque entra a também pessoa física. é, porque também fez um abuso da personalidade jurídica, não encerrando regularmente aquela empresa, né? Existem, é claro que o físico não ele pega mais créditos maiores, né? Às vezes não compensa startar toda a máquina de procuradores, né, da Fazenda Estadual, Fazenda Municipal, para iniciar com uma ação de execução. Mas é possível sim que haja alguma ação de execução fiscal e o empresário que fechou irregularmente a sua empresa, ele seja citado para pagar sob pena de penhora em conta bancária do seu CPF. Tá? Entendi. Aí, no caso, por exemplo, ele fechou aquele CNPJ, aquela empresa. Vamos supor que mais para frente ele queira abrir uma outra empresa. Ele vai ter um novo CNPJ? Seria o mesmo CNPJ? Ou o CNPJ ele é criado a partir do tipo de nicho, de empresa? Como que funciona? Não é um CPF, né? É diferente. Na prática, acontece, às vezes isso acontece, do empresário, ele constitui uma nova empresa, novo CNPJ, mas a mesma Que ele atividade fica com uma restrição. Essa restrição seria de CNPJ ou seria do nome do empreendedor, no do caso? CNPJ. Mas é claro que eh, isso pode ter algum reflexo na hora que a nova empresa for querer um empréstimo bancário, né? Porque aí ele vai analisar o CPF dos sócios também. Vai ver qual é o quadro societário, qual é o CPF do sócio, e às vezes pode ter algum reflexo negativo no valor, no limite do crédito, né? Mas seria um CNPJ novo, seria uma nova atividade. Uma nova atividade, uma nova empresa, né? E ele poderia, o empresário, atuar com esse novo CNPJ, com a nova empresa. Agora, existem alguns reflexos, por exemplo, se houve um passivo, o credor pode alegar que foi um abuso da personalidade jurídica
e pedir que o juiz determine a citação do sócio para responder pela dívida da empresa. Eu até, no processo civil, chama até, tem um nome específico, né? Desconsideração, o exequente ou o credor vai pedir a desconsideração da personalidade jurídica para atingir bens individuais do sócio, em caso de abuso da personalidade jurídica. O que seria o abuso? Seria confusão patrimonial, pegar o caixa da empresa e misturar com as despesas pessoais, para pagar despesas pessoais, né? Sim. Também fechamento irregular da empresa, né? Então, é interessante fazer um bom controle financeiro e ter caixas financeiros separados, contas separadas, e a conta do CNPJ não ser usado para pagar despesas pessoais, a escola do filho. Teoria linda, né? Entendeu? A prática, quem é que são elas, né? É mais difícil, porque aqui, na verdade, você quer pagar despesa pessoal, então você faz o registro do pagamento de prolabore, né, para o sócio, e aí cai na conta pessoal do sócio, aí depois que vai fazer o pagamento da escola. Doutor, quais são os maiores erros que os empresários cometem ao escolher o tipo societário? Na verdade, eu acredito que o Brasil tem muito MEI, poderia ser mais o tipo societário de sociedade limitada unipessoal, né? E eu acho que é uma falta de informação também, porque a limitada, ela vai dar vai limitar a responsabilidade financeira do sócio, né? Eu acho que o MEI é mais fácil porque você tem lá, vai no gov.br/portal, né, o portal do empreendedor, e aí você tem fácil todas as informações, nem precisa de contador para constituir um MEI, para obter informações, né, aquelas perguntas e respostas sobre o MEI. Então, tem um site do governo, tomem cuidado que tem também, às vezes, verifica o endereço na web se é o correto, porque às vezes tem fraudadores, né, querendo que você acesse aquele site. Então é o gov.br, que é o site oficial do governo federal, .portal, aí você vai ter todas as informações ali sobre o MEI. As inscrições MEI, SA e limitada também podem ser todas feitas online, né? Todo o processo. Então, o MEI, sim. A limitada já precisa entrar no site da Junta Comercial, aqui no estado de São Paulo, no caso de São Paulo. Tem alguns serviços online, outros você precisa realmente de papel e da entrada, ter um contrato social e da entrada nesse processo de constituição de uma empresa limitada, né? Não só no portal do governo, mas na junta comercial. A junta comercial faz todo um controle das empresas limitadas que são constituídas. Aí tem lá o quadro societário, o que cada um dos sócios investiu de capital naquela empresa, que cada sócio ele pode injetar um valor diferente, né, na empresa, né, que é o capital investido, né? E aí junta todo o capital social da empresa. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre planejamento societário. O planejamento societário é quando você decide quem serão os sócios dessa empresa, dessa atividade, né? Às vezes ele também se mescla até com planejamento sucessório, ou seja, você tem uma pessoa mais velha, com patrimônio grande e que quer ajudar a atividade de um filho
né, que seria um herdeiro, você acaba constituindo uma empresa para esse filho, e aí você faz doação ou investe como sócio na empresa, e essa empresa acaba tendo um capital social do seu pai, e aí quando ele falece, você tem, de certa forma, você herda a empresa, né? Sobre a proteção, né, ao patrimônio, todas elas protegem realmente o patrimônio? Não, é mais a sociedade limitada que vai, a partir da Garante. sociedade limitada, que vai ter uma proteção e vai distinguir o patrimônio individual do sócio do patrimônio da sociedade, né? Na SA, com certeza também, né? Agora, existe uma exceção a essa regra, né? Existe muito na justiça trabalhista, existe muito ah, o fato do juiz trabalhista entender, e a própria jurisprudência entende que, às vezes, em caso de abuso da personalidade jurídica, eles já penhoram para satisfazer um crédito trabalhista, penhoram bens particulares do sócio. Nesse caso, os três, né? Se ocorrer alguma dívida, os três correm esse risco Sim, sim. de pagamento através da penhora de bens. Isso. É que eu tô querendo dizer, porque a regra, você pensa, tô numa sociedade É limitada, porque eu o tô MEI ainda é bem protegido. no O comecinho. MEI, coitadinho, ele tá ali começando, Aham. responde ilimitadamente pelas dívidas da sociedade, né? Mas você, às vezes, imagina o empresário brasileiro ou até investidor estrangeiro, ele acha que, tô limitado, o contador fala que a responsabilidade é limitada. Não, não é bem assim, porque se não andar corretamente, isso pode ser relativizado, né? E principalmente no seu trabalho, isso tem sido relativizado. Essa responsabilidade limitada, ela é relativizada às vezes diante de abusos e diante do crédito trabalhista, que tem natureza alimentar, né? No caso, o MEI, paga-se, né, um valor X todos os meses. E SA ilimitada, elas também giram em um valor fixo mensal ou há alguma variação? Aí tem variação, né? Você tem de acordo com o faturamento, né? Mas existe também tinham outros sistemas também de lucro presumido, né? No caso de empresas que vendiam muitas mercadorias, mas assim, geralmente não é fixo, é de acordo com o faturamento, né? Que vai oscilar. Por exemplo, em que momento o empreendedor deve abrir um MEI? Ele deve esperar perceber que a empresa está evoluindo, que é aquilo que realmente ele quer fazer, ou não, já decidi hoje, eu quero abrir uma empresa amanhã, eu vou fazer brigadeiros, já vou lá e vou abrir meu MEI. Eu acho importante, Alice, desde o início. Desde o início, já veio a ideia de abrir o meu próprio negócio, já vou lá e já faço o MEI. Eu acho que tem que fazer um planejamento estratégico. Você vai delimitar qual é o meu público-alvo, né? O que o meu público-alvo gosta. Não é o que você, empreendedor, gosta. Eu vou gostar aqui dessa cor, disso. Não, você tem que fazer uma análise estratégica do que vende mais, Sim, sim. né? E esse planejamento estratégico vai ter a pesquisa de mercado, conhecer o seu público-alvo, como fazer o meu produto, quem vão ser meus fornecedores de insumos, de matéria-prima, né? Eu quero uma matéria-prima barata e baixa qualidade, ou eu quero uma matéria-prima mais cara e de maior qualidade? Isso tudo tem que ser pensado antes, para você definir qual vai ser a sua marca. Vai ser uma marca de um produto premium, né? Ou um produto
mais barato para vender mais e você, no volume de produtos vendidos, você ter a sua margem de lucro maior, né? Então você vai ter que vender mais, né? Ou você vai querer ter mais qualidade e ter um diferencial competitivo com esse produto melhor e ter mais mercados. Mas às vezes, dependendo do produto, às vezes o consumidor ele paga só o mais barato, ele sabe que vai quebrar, ele sabe que tem menos qualidade, mas ele compra mais o mais barato e de menor qualidade, né? Então depende daquele segmento. Precisa conhecer o produto. E hoje a gente tem a internet, né, para auxiliar nessa pesquisa, né? Mas no passado tem algumas empresas que fazem só isso, pesquisa de mercado, para conhecer como o mercado vai reagir àquele seu produto que ainda não foi lançado, né? Eu acho que E quanto mais existe a procura, mais aí outras especializações vão aparecendo, né, para te auxiliar, porque assim, acho que muito bem, muito bem. Lembro que na época eu só me cadastrei como MEI, no caso, porque quando eu ia fazer compras de produtos, as empresas davam desconto para quem tinha CNPJ, né? Então, assim, o meu maior impulso para me tornar MEI foi isso. Eu não tinha conhecimento nenhum, mas quando eu ia comprar, falava assim: tem CNPJ? Se tiver CNPJ, sai mais em conta. Era uhum. uma facilidade de pagamento, né? Quando tinha o CNPJ. Mas até então, eu queria, então, assim, eu creio que a maioria das pessoas que estão assistindo, né, que vão assistir, são MEI, né? É que o senhor fizesse assim, brevemente, quais são as vantagens de você se tornar um MEI? Assim, bem, bem basiquinho. Sim, basiquinho. É, Tem a CNPJ, sim. consiga crédito bancário mais alto com esse CNPJ e consiga atingir mercados mais específicos, né? Então, você tem os lojistas de shopping, você consegue, como uma artesã, né, vender para lojistas de shopping e, com isso, ter um lucro maior. E os direitos? Dos direitos, direitos, né? Os direitos são aqueles benefícios De previdenciários, né? benefício, Porque sim. que são geralmente só para o empregado, aquele lá que recebe salário. Quem não recebe salário, às vezes acha que, nossa, se eu tiver um acidente, meus filhos vão Sim. ficar como? Não posso adoecer. Falei, calma, seja MEI, né? Que aí com o recolhimento previdenciário também você acaba sendo assistido pelo INSS, Tem a pensão né? também, né? Pensão por morte também. Pensão por morte, Deixa eu só dar um invalidez. detalhe: quem Sim. tiver um capital maior, né, as futuras herdeiras aí, estudem também a Associação Brasileira de Franchising. A ABF, ela tem vários tipos de franquias, né, que você pode ser uma franqueada. O que é ser uma franqueada? Você vai lá e compra os direitos para poder ter uma marca já consolidada no mercado, Sim. que vai te dar todo o know-how de como vender, de como fazer seu projeto de arquitetura da sua loja, né? É muito bacana essa experiência inicial. E há franqueadoras boas, sérias, que realmente dão um assessoramento muito bom para o empreendedor que é o franqueado, né? Tem que pagar o royalties, né, que é mensal para a franqueadora, né? Tem que ter um capital para investir, às vezes maior, mas tem vários tipos de franqueadoras e produtos e serviços que você pode atuar. Não quero falar nenhum nome aqui para não fazer propaganda de graça, né? Algumas, quando você fala em franqueados, algumas já piscam, né, na sua mente. Pá, essa. E lá no website da Associação Brasileira de Franchising tem bastante informação, eles escalonam o capital que você quer investir e dão um perfil do negócio. Aí para quem quer se empreender, tem que estar com um capital maior para investir e tem medo de não ter uma assessoria, né? Já vai meio caminho andado, Já vai no né? modelo, já tem modelo de negócio da franquia, né?
Aí você vai conhecer todos os modelos de negócio, né? O segmento vestuário, Sim. calçados, e aí você estuda bem o seu negócio, né? Estuda bem a concorrência, né? E o seu público para você dar um tiro certeiro aí no seu empreendimento, Bom, doutor, nosso né? bate-papo já está chegando ao fim. Eu gostaria de deixar aqui um espaço aberto. Se o senhor pudesse dar um único conselho para quem está querendo abrir o seu próprio negócio, qual seria? Planejamento estratégico. Estude o seu modelo de negócio, estude o público-alvo e estude os concorrentes. Aprenda com quem já errou, né? E aí você vai estruturar e depois tem que meter as caras para poder, às vezes, muito brasileiro aprende muito errando também, Errando a gente tem né? mais medo de repetir o erro, né? E aí a gente É, acaba que toma mais cuidado. sim, hoje em dia tem muita informação também na internet e é bom você estudar bem o mercado e o seu modelo de negócio, como você vai atuar, né? E antes de investir. Comece pequeno, comece MEI, Mas comece. mas comece. Comece bem, mas comece. É, Bom, esse foi o bate-papo com o Dr. Fábio, trouxe aqui informações, né, sobre MEI, sobre limitada, SA, qual é o tipo de negócio. Então, é um assunto muito válido, né, para você que está abrindo sua empresa, para você que está em expansão, já ter essas informações, né, que deve mudar o tipo de empresa para depois não ter que pagar, né, é pagar aí a verdade. parte. E eu vou agradecer novamente e deixar aqui também o meu agradecimento para os nossos parceiros do dia. Hoje nós temos bolinho de cenoura com chocolate da Neide Leite aqui para o nosso cafezinho, adoçando a nossa tarde de segunda-feira. Nós temos a Cristal Água aqui também, né, com a gente, matando a sede. E eu Uhum. quero agradecer hoje uma parceira nova que está chegando, que é a Pri Chagas, Priscila Chagas, que vem trazendo o seu trabalho com t-shirts personalizadas, tá? 100% algodão. Pri, muito obrigada pela confiança. Hoje eu tô com o look da Pri, tá? T-shirts by Pri. Olha que linda, gente. Essa daqui faz uma propaganda aqui, ó. Polo que eu amo. Então, gente, vai ficar o endereço da Pri para vocês conhecerem esse trabalho dela com as t-shirts. E aproveitando agora para agradecer aos nossos queridos patrocinadores que fazem desse momento, né, tão especial. Eu quero começar com o Dr. Laurindo, da Clínica Liberati. Teve uma visita lá semana passada. Sexta-feira estarei lá novamente e fica aqui o meu agradecimento ao Dr. Laurindo, que está chegando como nosso apoiador. Agradecimento ao estúdio Felipe Rocha, Pilates e Fisioterapia. Felipe e Bia, muito obrigada. Estou treinando, gente, toda sexta-feira para ter ânimo para o final de semana. Eu tenho que fazer sexta e segunda, né? Marcelo Mazzi Perfumaria, com perfumes e produtos de beleza importados. Preciso de água. Tríades Produtora, muito obrigada. Nice Biquínis, especializada em moda praia. Cristal Água aqui, ó, precisando de água. Lili Semijoias. Lili trabalha com mulheres que querem entrar no mercado de trabalho com renda zero, absolutamente zero de investimento. Fica o endereço da Lili para vocês. E o Amoto, o Dr. Fábio, que está aqui presente, nosso apoiador. Muito obrigada, doutor. Imagina. Lindomar, Ouro do Brasil. Lindomar tem um escritório lá em Vicente de Carvalho. Ele compra ouro, joias em ouro. Então, se você tem uma peça aí que está guardada, amassada, sem brilho, passa lá e faça um orçamento com Lindomar. Sua casa tropical, enxovais, pijamas, especializada em tudo para deixar o seu lar mais aconchegante.
Gente, é muito agradecimento. Eu fico assim com o coração cheio de gratidão e orgulho por ter vocês aqui conosco apoiando esse projeto. E muito obrigada a vocês que acompanham, que curtem, que comentam, que compartilham o nosso conteúdo. Fica aqui a minha gratidão sempre. E agora nós vamos comer bolo.